Boa noite, todos bem-vindos. Eu vou só. Erisvan já entrou, só fixar aqui, Erisvan, tá? Só um minutinho. O tema. Pronto. Fixar. Opa, Nossa! Que lindo! Tudo bem? tudo bom? Vamos Boa aguardar. noite. Boa noite. Aguardar só um pouquinho que tá. O Instagram tá notificando as pessoas. Tá bom, então, sem problemas. Tudo bem? Já tô aqui com o seu currículo para poder ler e apresentá-lo devidamente. Prontinho. Só um pouco. Hoje fomos extremamente pontuais. Geralmente os convidados demoram um pouco para aceitar. Aí você foi bem pontual. Oi. Mas isso é bom. Mas eu vou começando a apresentação, que aí o pessoal vai entrando Sim, e sim. vai acompanhando, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Gente, hoje nós temos como tema comunicação como ferramenta de luta em tempos de pandemia. E como todo mundo sabe, essa fase atual do projeto Debate em Foco, ciclos de debates, ele tem como tema o racismo, né? A fase seguinte será LGBTQIA+, e depois a terceira fase será sobre mulher. E não tem como não falarmos em racismo e não falarmos sobre povos indígenas. Erroneamente, quando se fala em racismo, só lembramos do povo preto de origem africana. E esquecemos, como o nosso primeiro convidado, o professor mestre André Luiz, explicou muito bem aqui na primeira live, que os primeiros negros, quando da colonização, eram os indígenas. Depois, a fala do negro passou a ser o preto que veio, né, escravizado da África, né, para o Brasil. E hoje, para falar sobre isso, para falar sobre como se pode usar, e como a gente viu esse boom, né, dessas ferramentas de redes sociais, comunicação em geral, para combater preconceitos em geral, nós temos o Erisvan Guajajara, que com muita alegria, né, aceitou o convite. E antes dele começar a fala, eu vou ler rapidinho, falar um pouco sobre ele. Erisvan Guajajara é da aldeia Lagoa Quieta, terra indígena Araribóia, no Maranhão. É cofundador da Mídia Índia, jornalista atuante no fortalecimento da comunicação como ferramenta de luta na visibilidade de povos indígenas, ativista no movimento indígena, colaborador de comunicação na rede Juventude Indígena, juntamente com Tipuici Manoki, pronunciei certo? Acho que é... Deixa eu só ver, acho que parou aqui. Ah, ele saiu. Acho que deu um erro. Vamos esperar. Deixa eu ver se ele retornou. Pronto, retornou. Vamos lá, continuar. Voltou? Voltou. Pronto. O Instagram tá querendo bugar a gente aqui, eu acho. Não, desde sexta-feira. Desde sexta. Continuando, gente. Eles vão junto com o Tipuici Manoki, tá certo a pronúncia? Sim, Manuque. Manoki. Sua parente, né? Que tava na descrição. Trouxe a pauta da questão LGBTQIA+, para debates e discussões políticas dentro do movimento. Com 29 Sim. anos, Van acredita em dias melhores para os povos indígenas do Brasil, afirma que o movimento é de luta e que pedir demarcação de terras indígenas também é hora dos povos originários demarcar as telas, ocupando os espaços da mídia e levando a voz dos povos originários para o mundo, contando a história do povo indígena como ela realmente deve ser contada.
É isso. Muito É obrigada. isso. Vamos começar a falar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso que a gente tem que falar e debater sobre. Então, Grazi, obrigado, né, pelo convite também, por estar aqui abrindo esse espaço para a gente, porque é muito bom também a gente estar ocupando esse espaço aqui hoje, porque a gente está ocupando um espaço que por muito tempo nós não tínhamos acesso, né? Era dificultoso a gente ter acesso à internet. E como se me apresentou, né, eu sou Erisvan, sou do povo Guajajara, da terra indígena Araribóia, e sou um dos fundadores da Mídia Índia. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão, na UFMA, em Imperatriz, né? E a partir daí também a gente decidiu ocupar esse espaço da comunicação. A gente tem várias frentes de luta, né? E uma dessas frentes é a comunicação, onde nós usamos a comunicação como ferramenta de luta, que é estar ocupando esses espaços, né, da comunicação, porque a gente tem hoje uma comunicação capitalista, uma comunicação que os grandes veículos de comunicação que existem, eles dão pouco espaço para os povos indígenas. Então a gente teve que buscar meios, né, se aprimorar das novas tecnologias para poder estar contando a nossa história, estar trazendo protagonismo indígena, né, para contar essa realidade que é vivenciada hoje há 520 anos de luta. Né? Nós estamos aí há 520 anos de luta, 520 anos de resistência, são 520 anos que nós lutamos por direito. Muitos dos nossos antepassados, né, foram brutalmente assassinados, foram massacrados, varridos da história em nome do que se chama hoje de desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele não tem chegado nos territórios indígenas. Né? A gente, na verdade, está precisando, não é nem tanto de desenvolvimento, estão precisando de envolvimento. Envolvimento nas políticas públicas, envolvimento na saúde, na educação, para que a gente possa estar dando continuidade a essa luta que nós enfrentamos, uma luta diária, né? E hoje mesmo, passando por esse governo aí que não aceita e não respeita os nossos modos de vida, a luta tem apenas aumentado mais ainda, porque a gente está aí perdendo direito a todo tempo, né? A gente está aí com um governo fascista, né, que a todo momento aí está querendo acabar com os povos indígenas, né? E estamos hoje nesse período aí, né, com a comunicação, atuando diretamente com a Mídia Índia, que é uma rede de comunicação, né, que atua diretamente com o movimento indígena, que atua diretamente com as lideranças indígenas, né? Porque a gente conversa muito esse diálogo com as lideranças, com as nossas organizações, que a gente tem a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A gente tem a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, né? E a gente está se fortalecendo mais ainda para que nós possamos ocupar esse espaço e que nós possamos lutar por direitos. A gente está aí passando por... A gente sempre fala, né, que hoje a gente tinha muito medo da Covid chegar nos territórios indígenas. E depois que a Covid chegou nos territórios indígenas, a gente já perdeu muitos parentes, a gente já perdeu muitas bibliotecas vivas, não só do povo Guajajara, mas também de outros povos. Né? E esses anciões que estão nos deixando, são eles que os mestres da cultura, são eles que nos ensinam, né, o porquê que nós devemos lutar e o porquê que essa luta de resistência ela tem que ser continuada pelas futuras gerações. Então a gente está aí, né, sofrendo com mais essa doença, estamos aí lutando e resistindo. Né? A gente tem atuado diretamente com a PIB e com as lideranças indígenas, porque a gente buscando estratégia para a gente tentar combater o vírus nos territórios indígenas. Então, né, a gente não dá para a gente falar também disso, porque a gente vê que hoje nós mesmos, os povos indígenas, na verdade, que estão testando positivo para a Covid, eles estão sofrendo preconceito duplo, na verdade, por ser indígena e por estar, né, com o vírus. A gente vê essa questão do preconceito, esse racismo ainda é muito grande, não só nos povos indígenas, mas com os LGBTs, com o povo negro, com a mulher, né, com a travesti. A gente vê aí que é um índice de preconceito e racismo muito grande presente ainda na humanidade. A humanidade não conseguiu ter essa divisão e tentar respeitar o outro, né? Tentar entender mais o lado do outro. A gente tem passado por muito isso. Lá em Mato Grosso do Sul mesmo, recentemente aconteceu um fato onde a população não indígena está falando mal dos indígenas, do povo terena, né? Falando que os indígenas que estão colocando o vírus na cidade, que são os indígenas que são responsáveis, porque tem um número muito grande lá, não tem que deixar esses índios sair.
vir para a cidade, esses índios têm que ficar na aldeia, esses índios não podem ter contato com a gente, eles têm que ficar na aldeia deles produzindo. A gente vê um racismo, um preconceito muito grande ainda. Não só lá, mas em diversos espaços, sabe? E a gente tem que estar aqui conversando, dialogando, para a gente poder vencer esse preconceito. Porque quando mexe com o povo, também mexe com todos. Porque a gente faz muito na coletividade. Os povos indígenas, eles atuam muito na coletividade, né? Porque a gente acredita que a união é que faz a diferença, e a união é que faz a força. E a gente continua ocupando esses espaços e se fortalecendo mais ainda com outros povos, para que a gente possa ter uma democracia, possamos ter paz e respeito para todos. Não, e você falou uma coisa que não é observada. Eu iria falar pouco observada, mas na verdade ela não é observada. Você falou que os povos indígenas, todo esse preconceito que nós temos histórico, agora essa desigualdade ela está escancarada aos olhos de todos, só vê quem não quer, né? Então você mostra um mau caratismo social que nós temos. E, além de tudo, você falou uma coisa maravilhosa, que é coletividade, sociedade comunal. E aí vai no início da tua fala, quando você falou que, e é o apontamento do atual governo contra, por exemplo, povos indígenas, nós temos que trazer desenvolvimento para aquele povo. Nós temos que civilizar aquele povo. Eles têm que ter acesso. Mas aí a gente vê coisas como coletividade, e é um desenvolvimento tão largo que, por exemplo, nós, civilizados, não temos. Então, quem é que tem que aprender com quem? É um questionamento tão básico e que nós não fazemos. Sim, é verdade, Grazi. Assim, é um aprendizado que eu acho que muitas pessoas ainda precisam entender e compreender. Porque a maioria da população ainda vê o indígena como aquele que vive no mato, aquele que... Eu sempre vejo muitas piadinhas. Você está na cidade, você não é mais indígena. Você tem um celular, você não é mais indígena. Você está usando a internet, você não é mais indígena. Eles não falam do indígena hoje, sabe? A gente teve, sim, que sair dos nossos territórios, a gente teve que buscar estudo, teve que entrar na universidade para a gente poder aprender mais ainda, para poder lutar pelos nossos direitos, por aqueles que não têm a oportunidade de sair dos seus territórios, que estão na base. Então, a gente tem um número hoje muito grande de universitários, de indígenas formados, né, em medicina, em jornalismo, em enfermagem, em direito. E a gente vê esse número aumentando muito a cada dia. Mas a gente sabe as nossas raízes, as nossas origens, a gente sabe de onde que a gente veio. Né? A gente sabe por que nós estamos aqui, por que nós vamos lutar. Porque a gente sabe das nossas raízes, sabe o que a gente está aqui, qual é o objetivo principal dessa luta. Porque os nossos maiores professores são as nossas lideranças, são os nossos anciões, né? Que a gente sempre, quando vai fazer alguma coisa, a gente busca, né? Tirar dúvidas, pergunta se é isso mesmo, se está certo, se a gente pode fazer aquilo. Porque a gente precisa entender também como que deve funcionar, né? Tem que ter esse diálogo também com a base, com as lideranças, antes de você tomar qualquer decisão, qualquer iniciativa. E a gente tem muito esse contato, né? Esse contato de coletividade, como eu te falei. E nesse período agora de coronavírus, para a gente tem sido uma coisa bem triste, assim, porque quando se fala em isolamento, né, quando se fala que a gente tem que se isolar, para os povos indígenas é uma coisa nova, porque a gente sempre faz tudo na coletividade. Tem os rituais, tem as danças, tem que pegar o maracá para cantar, tem dança que requer abraço, que tem que estar de mão dada. Então, para a gente, acaba ficando uma coisa assim, meio que travada, sabe? Porque a gente não consegue estar ali, não está podendo fazer cantoria, porque a gente não pode dar as mãos, a gente não pode estar ali com o maracá, a gente pode estar ali, né, dialogando, trocando um charuto ou cocá mesmo. Então, a gente tem que ter esse respeito também, porque são 305 povos, são mais de 274 línguas, são povos diferentes, são especificidades diferentes, porque cada povo tem a sua cultura, tem o seu costume, tem a sua tradição, e é preciso respeitar. E muita gente não consegue entender isso. Quando fala que é indígena, pensa que todo é índio, então é tudo igual. E não é isso, gente. Eles não têm... É uma riqueza cultural diferenciada. São mais de 305 povos e cada qual tem a sua cultura, tem a sua tradição, tem a sua festa, tem o seu modo próprio de viver ali. Então nós mesmos temos que respeitar o outro parente, né? Tem que respeitar a cultura do outro parente. Então muita gente não consegue entender isso ainda.
Olha, isso que você falou, eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de algumas vezes visitar, quando eu cursava História na UEMA, também sou maranhense, como você, visitar a tribos Cricatis ali em Montes Altos. Eu confesso que mesmo tendo um olhar aberto, aberto sempre, desde sempre, quando eu tive a minha primeira experiência de estar lá, era corrida de touros, inclusive, né? Que ter todo um ritual, e eu tinha essa perspectiva. Porque o que eu pensava? São todos índios. Ah, Barra do Corda, é tudo a mesma coisa. São todas as mesmas tradições. Índio gosta disso. Aí eu, gente, mas sabe se quando você quebra um paradigma, e esse paradigma que ele tem que ser quebrado, porque e isso eu falo o quê? De mais de 10 anos, né? Já se passaram, mas a gente não vê uma evolução de nada, e a gente tem ferramentas de informação, por exemplo, outra coisa, uma coisa que eu queria te perguntar, e que a comunicação esse ano colocou em xeque. Dentro do meio movimento negro, nós conseguimos acabar com uma coisa chamada blackface. Só que no Brasil, e eu já vi pessoas negras também naturalizando a versão blackface, só que dentro de indígenas. E esse ano eu vi muito aí vai a nossa conversa de comunicação como uma ferramenta de luta, né? Informações e questionamentos que, de fato, eu mesmo, como sendo negra, eu me incomodo com blackface, mas não me incomodava, porque até eu já fui fantasiada para algum carnaval da vida com algum acessório que remetia a de um povo indígena. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, Grazi, a gente até viu que no carnaval mesmo, né? Esse ano teve muitas polêmicas. Todo ano tem essa polêmica, porque tem muito aquela, né, questão de ter indígenas que concordam e ter indígenas que não concordam, né? Porque a gente até entende esse lado, porque tem muitos indígenas que vivem do artesanato, sabe? Tem muitos indígenas que, assim, tem a sua produção ali de brinco, de cocá, e o período que muito vende é no carnaval, né? Então, muitas pessoas dependem daquela venda, daquele artesanato, para poder manter a família, né? Só que a gente se entende muito desse significado sagrado, né? Porque para nós povos indígenas o cocá ele é sagrado. As nossas pinturas são pinturas específicas que nem todo mundo também pode estar pintando, pode estar usando. Então a gente tem muito tem esse divisionismo ainda dentro dos povos indígenas, mas a gente acredita que é muito ruim, porque você ir fantasiado, né, ali no carnaval, você tem que entender o porquê você está usando aquele cocá, entender a história daquele cocá, entender como que foi a luta, como foi o processo daquela comunidade, né, para que você possa estar passando o seu recado, né? Talvez o carnaval não seja o momento ideal para se usar, né? A gente também entende, mas tem famílias que dependem disso. Tem famílias que infelizmente dependem, né? A gente vê que ainda o povo indígena ainda necessita de trabalho, sabe? De pessoas para estar trabalhando, e muitas vezes tem que estar vendendo seu artesanato para poder garantir, né, o pão ali da mesa. Mas então causa muito essa polêmica ainda, tem esse divisionismo ainda. Mas a gente precisa também entender mais um pouco do outro e saber até que ponto e até que ponto você deve estar usando um acessório, você saber o significado dele. Porque acho que é isso que importa, é você saber o artesanato que você está usando, o adereço que você está usando, e saber qual a significância, qual a importância que ele é para você e para aquele povo, né? Porque realmente a gente vê muitas coisas aí que o povo fala muito do povo indígena, eu usar ali como se nós fôssemos um palhaço ou fosse uma coisa qualquer, um adereço ali para estar falando do povo indígena, mas a gente também respeita aqueles que necessitam da venda, né, para poder se manter. Mas a gente acredita que é como fala, sabe, Grazi? Eu sou jornalista, né? Eu não sou uma liderança, eu não represento os povos indígenas. Eu sou um jornalista que eu atuo diretamente com o movimento indígena, né? Converso com as lideranças indígenas. A gente usa a comunicação como ferramenta de luta, porque a gente entende esses espaços que tem. Pelo menos nós, o povo Guajajara, por exemplo, para tu ser um representante, ou para você ser uma liderança, você passa por um processo de eleição que tem, sabe? Tem toda uma eleição, tem toda uma discussão para que você possa estar ali falando
por aquela comunidade ou por aquele povo. Eu sempre deixo bem claro nos espaços que eu participo que eu não sou uma liderança, eu não sou um representante, mas eu estou aqui para ajudar as lideranças. Eu tenho ajudado muito, né? Ajudado muitas organizações, conversado muito com as lideranças indígenas, principalmente nesse período de pandemia. A gente está cuidando de toda a comunicação aí do movimento indígena, das organizações, da PIB, da COIAB e das outras organizações que existem também, que procuram a gente, né? E a gente faz esse trabalho de estar ali fortalecendo, dando visibilidade à luta que essas lideranças fazem na base. Né? E uma coisa bem interessante também, Graça, que aconteceu recentemente, a juventude guajajara, né? Aqui do Maranhão, se reuniram, conversaram e começaram e a gente soltou uma carta na mídia índia a pedido da juventude, de algumas lideranças que participaram, né, que dialogaram com essa juventude guajajara, que está se fortalecendo muito, aí ocupando também esse espaço, e a gente lançou uma carta aberta para os indígenas autodeclarados, porque a gente tem acompanhado muito nesse período agora, principalmente de coronavírus, que está surgindo muitas pessoas dizendo que é indígena, né? Mas tipo assim, que não tem povo, que não tem aldeia, que o povo não reconhece. Então, é muito bom você ter essa preocupação também e tentar entender até que ponto essas pessoas estão se identificando como indígena e a maioria deles são apenas por oportunismo, por querer ganhar alguma coisa em cima daquele povo, em cima daquela comunidade, né? Então foi com isso que a juventude ela acordou, né? Ela começou a dialogar, lançamos a carta e eu percebi muito na mídia índia que a carta incomodou muita gente. A carta incomodou muita gente. Então a gente vê que se a gente está incomodando é porque a gente está nesse processo aí que tem alguma coisa realmente que está errada, que precisa ser corrigida, né? Porque a gente está vendo muita gente que está nesse momento aí se aproveitando de várias situações para ganhar dinheiro em cima dos indígenas, né? E a gente vê que isso é um fator muito, muito chato, muito ruim mesmo. Então a juventude está de parabéns, que a juventude guajajara aí que se articulou, né, com outros jovens, com outras lideranças, soltaram essa carta, a gente já entrou aí na comunicação para fortalecer, que é isso que a gente está fazendo enquanto mídia índia, enquanto comunicação, a gente está aqui para fortalecer a luta de base e dar essa visibilidade para essas pessoas que estão atuando nas bases, que estão lutando por direitos e querem apenas viver em paz em seus territórios. Porque a gente já teve muitos aproveitadores, né? Muita gente já falou pela gente por muito tempo fomos tutelados. E hoje a gente tem aí uma comunicação que conversa diretamente com as lideranças, que conversa diretamente com as organizações, mostrar esse fortalecimento, que nós precisamos estar ocupando esse espaço para que a gente possa também mostrar esse protagonismo nosso, o protagonismo indígena, que é onde nós contamos a nossa história como ela realmente deve ser contada. E você já antecipou uma coisa que eu ia te perguntar, que é sobre a identidade e sobre a identificação de um indivíduo como indígena. Porque que nós vemos, né? E vocês sabem, aqui a população indígena tem um número grande dentro do nosso estado do Maranhão. Só que o que eu vejo, muitas pessoas que têm o fenótipo e que claramente elas são descendentes de indígenas, mas que elas têm um asco, elas repudiam de forma veemente ser indígena. Elas simplesmente não se identificam, inclusive se ofendem. Eu já vi várias formas e você também. Aí vem um contraponto. Agora, com todo esse boom de movimentos sociais, e que, na verdade, a gente viu isso começando desde 2016 para agora, né? 2018 ganhou uma força muito grande, e com o caso George Floyd e a pandemia, explodiu todos, né? Aí chegou o oportunismo, né? Porque eu tinha um paradoxo do passado, pessoas claramente com fenótipo não se identificarem e renegarem o seu passado, a sua origem, e ao mesmo tempo eu vejo hoje pessoas, como você bem falou, que não se identificam. E quando eu falo identificam, não identificam de se apossar do que é ser indígena. Porque eu não, você falou, agora é moda. A tua luta, ó. Sim. A luta com negra, ó. Ela não começou hoje, não começou agora Sim. com live, né? E aí, como é que a ferramenta de vocês, dentro da mídia índia, a carta de vocês é mais do que necessária. Porque se chocou é porque tá funcionando. Sim, foi o que a gente pensou. A gente viu muita gente, assim,
muita gente comentando, muitos autodeclarados que se doeram muito. E a gente fez a carta específica para o povo guajajara. E muitos outros povos se doeram, mas, tipo assim, são povos que são autodeclarados. Então, se a gente incomodou, é porque a gente está no caminho certo. Foi isso que a gente começou a dialogar ali com os meninos, porque a gente acredita que é uma pauta que precisa ser discutida mais, tem que trazer para o movimento indígena, tem que trazer para as escolas, para as universidades, né? Porque a gente vê muito autodeclarados que se autodeclaram indígena apenas para conseguir uma vaga na universidade. A gente viu muito isso já. Teve vários casos já aqui no Maranhão, né? Vários casos em outros estados, e a gente precisa barrar isso. Então, essa carta, ela deu esse fogo, sabe? Em muita gente, para as pessoas verem que nós estamos de olho, a gente está sabendo o que está acontecendo. E é preciso você entender e respeitar o lado de cada povo. E agora, eu quero te perguntar uma coisa, para você me explicar, principalmente participando do movimento e utilizando o Mídia Índia como ferramenta de divulgação e propagação de instrução e educação do que é ser indígena e da luta. Nós estamos vendo a difusão de explicações. Ou seja, eu estou falando desde a minha perspectiva, dentro daquilo que eu vivo como mulher negra. Estou fazendo parte desse movimento, eu tenho visto outros colegas também e que estão propagando informações. Ou seja, eu estou vendo também mulheres assumindo seu cabelo negro, eu estou vendo pessoas que não são negras e não são indígenas, pessoas brancas, querendo entender o que é, ou seja, por meio todo... E agora, como funciona isso com o indígena? Por quê? Voltando lá para a tua fala inicial. Dentro do Brasil, quem trouxe o Covid-19 foi uma pessoa rica. Quem primeiro faleceu foi uma pessoa pobre. E a proporção de pessoas que morrem são negras e pobres. E agora a gente viu um boom de crescimento de mortes, eu não estou falando nem contaminação, morte de indígenas por Covid. Como é que eu vou alertar? Como é que eu vou gritar? O que é? Me fala um pouco sobre isso. O que mecanismo? O que a gente pode fazer? Então, Grazi, muito bom você tocar nesse assunto, porque a gente está apurando direto com a PIB e com a FOIAB, né? E a cada dia que passa para a gente é um momento ruim, porque você vai dormir e acorda com aquele medo já, porque você vê que o número de indígenas aumentou, se multiplicou muito rápido. E a gente vê que os mais afetados são os anciões, né? São os nossos anciões, que para nós são nossos mestres, são nossa biblioteca de saberes, que guardam conhecimento, né, ancestral para cada povo. Então, quando se morre um ancião, é como se morre parte da história de uma comunidade, né? E o último dado da PIB, por exemplo, agora, que saiu dia 24, deve sair outro hoje, a gente está apurando ainda algumas coisas, a gente tem já... Pode até ser que seja mais, também ainda não é um fator verídico, né? A gente tem 578 indígenas que morreram por Covid-19. 578. Para a gente não são números. Cada pessoa que foi tinha família, tinha uma história, e muitos deles foram uma luta de processo de demarcação do seu território, que lutaram por direito, que lutaram para que nós estivéssemos aqui hoje, né? E a gente tem hoje cerca de 18.663 casos confirmados de Covid-19 entre os povos indígenas. São 143 povos atingidos. Tipo, a gente está chegando a 20 mil indígenas que testaram positivo para Covid-19. É por isso que a gente fala que nós estamos passando por mais um genocídio indígena. E a própria CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela não está contabilizando de forma correta os dados dos povos indígenas. E isso tem causado já uma confusão muito grande com o governo, muito grande com os órgãos responsáveis que deveriam estar ali atuando, ajudando as bases, porque não é apenas estar levando alimentação, não é apenas estar ajudando financeiramente. O que a gente precisa hoje mesmo é de testes para as comunidades indígenas, sabe? Para a gente poder... A gente teve agora, mês passado, foi, se eu não me engano, na terra indígena Bacurizinho, de 25 testes, 13 deram positivo. Então aí você vê a necessidade que é, a urgência que tem que estar
essa atenção diferenciada para os povos indígenas, porque nós estamos perdendo as nossas lideranças, nós estamos perdendo os nossos professores, né? E a gente precisa urgentemente de essa atenção, que o governo dê essa atenção, né? A gente vê aí um governo hoje que não aceita, não respeita os nossos modos de vida, que está ali dialogando com um, dois ou três ou um grupo pequeno de indígenas, porque infelizmente tem indígena que apoia o atual governo, onde tira uma foto ali e aí aparece na foto e diz que está ajudando todos os povos indígenas. Então a gente vê que esse governo ele veio para dividir e para conquistar, igual foi a 1500, porque esse governo ele causou muito divisionismo entre os povos indígenas, porque é isso que ele está fazendo, causando muito divisionismo, muitos povos estão discutindo, estão brigando entre si por conta dessa divisão que o próprio governo está criando. E a gente está perdendo, né? Está perdendo muitas lideranças, porque 578 indígenas mortos, para nós é um número muito grande. Nós somos hoje mais de 808 povos que existem no Brasil. E esse genocídio, a gente vê que a gente vai meio que enfraquecendo, mas ao mesmo tempo também a gente se fortalece, porque a gente está ali em diálogo com as lideranças, com as comunidades, com as organizações, né? A PIB agora mesmo, recentemente, lançou um plano de emergência para o enfrentamento da Covid-19. A gente vai fazer um lançamento agora internacional, a gente está em articulação, a gente vai estar organizando uma live amanhã de lançamento, né, desse plano, que vai ajudar as comunidades indígenas. Vai ser amanhã e a gente precisa, Grazi, ter essa urgência, sabe? Essa urgência de ter esse olhar atencioso, com mais atencioso para os povos indígenas. Porque a gente está perdendo muitas lideranças, a gente está perdendo muita gente. E tem lugar que nem água para lavar as mãos nas comunidades tem. Tem lugar que você tem parente que anda 2 quilômetros para poder lavar as mãos porque não tem água perto. Então as pessoas não conseguem entender essa realidade que existe hoje nos povos indígenas. A gente precisa ter essa atenção diferenciada para os povos indígenas, porque nós estamos perdendo grandes mestres, grandes lideranças, grandes pessoas que lutaram pelo processo de demarcação no seu território. E a gente precisa que a população entenda, porque parece que a população está adoecida. A população está adoecida, porque quando a gente fala 578 indígenas mortos, as pessoas não conseguem entender que a gente está perdendo os nossos mestres, sabe? Perdendo os nossos professores. E a humanidade não consegue entender ainda que a gente está passando por mais um genocídio indígena em diversos territórios. Para a gente é muito triste isso que nós estamos passando hoje. A gente tem 18.663 casos confirmados de Covid-19 entre povos indígenas. É um número muito alto. São 143 povos atingidos. É muita gente, é muitos povos mesmo, assim. E a PIB, juntamente com a COIAB, sabe, tem feito muito, tem buscado estratégia de estar atuando, de estar falando com o governo, de estar buscando meios, de estar ajudando as comunidades indígenas, porque a gente vê que isso é urgente. E esse plano da PIB vai vir para tentar dar assim, uma acalmada mesmo, porque a gente está vendo que é um número muito. A gente perdeu em Mato Grosso, semana passada, 6 indígenas em menos de 24 horas. 6 terenas. Sabe? Para a gente é um absurdo demais. E muitas das pessoas que estão levando os vírus é o próprio governo também que está indo, sabe? Que eu achei um absurdo o governo querer distribuir cloroquina para os povos indígenas. Já foi comprovado que a cloroquina não serve para tratamento da Covid-19. E eles querem usar a todo custo a gente como cobaias. Né? A gente acha isso muito absurdo. A gente teve nos Yanomamis, recentemente também, mulheres militares que foram lá e deram roupas, maquiando as lideranças, as pessoas indígenas, as lideranças lá que não têm contato, sabe? Que tem seu modo de vida próprio, que tem a sua cultura própria, e você chegar lá e dar roupa e maquiar a pessoa como se fosse um fantoche. A gente achou um absurdo demais tudo isso também. As pessoas precisam entender esse lado. Essa cena dessas mulheres, eu não sei, olha, eu não tenho nenhum termo, porque todo termo que eu usar, ele vai ser bonito, de tão depreciativo que foi a cena, né? De ver elas utilizando essas mulheres
e as crianças como fantoches. E ainda colocando para aquelas meninas indígenas que aquilo que elas são não é bonito. Que elas têm que ser como aquela mulher branca que foi lá visitá-las. Ela tem que usar aquilo ali. A pintura que ela faz com o urucum, que ela faz com a semente de genipapo, aquilo ali não é bonito, não. É uma marca grande capitalista. Assim como também adereços. A gente estava falando, voltando de novo de algo que você falou, quanto da produção de bijuterias, adereços e coisas afins, quanto da época de carnaval. Por que que nós só temos essa visão de adquirir tais coisas quando vai fazer aquelas... Quem vai viajar para Amazonas ou qualquer região amazônica geral, os outros estados, quando vai fazer aqueles tours... Eu fiz em 2018. Eu fiz um tour, eu fiquei extremamente... Foi a parte da viagem que eu não gostei. Porque eu fiquei incomodada. Porque você via aqueles indígenas fazendo um ritual de forma encenada, porque eles precisam daquele dinheiro e estavam recebendo porque tinham turistas ali para ver aquela palhaçada, aquela ceninha lá. Aqui tem a Carla e tem a minha irmã que estão presentes. E lembro tanto que eu fiquei tanto que todo mundo do grupo ficou: por que você está emburrado? Mas porque realmente me incomodou muito. Demais. E aí a gente vê grandes empresas, daí vai a ferramenta de comunicação para ensinar as pessoas a entenderem o que é capitalismo. Desligou. Vai lá, eu falo. E para entender o que é capitalismo e para entender que esse mecanismo de capitalismo faz com que a gente, por exemplo, em outros dias que não é carnaval, a gente não se dê o prazer de adquirir, sim, um produto confeccionado por um povo indígena e utilizar de forma permissiva um colar e dar o valor e dar o preço que ele vale. Porque se é de uma marca cara, eu pago um valor caro. Como é um índio pobre, coitado, que está vendendo para mim, eu quero... Se eu precisar, eu troco até por um saco de açúcar. Sim, sim. E é muito bom você falar nisso, Grazi, porque muita gente só lembra de nós, povos indígenas, no 19 de abril. Né? A gente tá tentando quebrar essa questão, porque muitas vezes nas próprias escolas as pessoas enfeitam ali, faz um cocazinho, bota na cabeça da criança e fica cantando o teu que muita gente ainda faz isso. Né? A gente sempre aconselha que no dia 19 de abril você leve pessoas para contar, sabe, a realidade, contar como que é a base. Eu passo um filme, tem vários filmes que a gente já tem disponível em redes de várias pessoas que produzem. Então, tem que entender um pouco esse lado, porque os próprios livros, né, das escolas hoje, ele ainda fala do indígena há 1.500 anos atrás. São poucos livros que falam da atualidade hoje, né, dos indígenas que tem hoje ocupando os espaços, indígenas advogados, prefeitos, vereadores, professores, biólogos. Né? São poucos livros que ainda contam essa realidade do indígena hoje. Né? A gente precisa tentar quebrar esses estereotipos que muitas pessoas ainda vê a gente como esse selvagem, né? Porque muita gente acredita que o indígena ele tem que estar na aldeia, tem que estar no território. E a gente tem dialogado muito com as lideranças, com as pessoas que fazem parte das organizações, porque a gente tem os nossos representantes, sabe, Grazi? A gente tem, como eu falei aqui, a gente tem os nossos representantes, a gente tem as nossas lideranças que são eleitas por assembleias, e a gente sempre está ali conversando, dialogando com elas, porque a gente não pode, eu não posso chegar aqui e dizer que eu sou representante de um povo, que eu estou falando pelo povo Guajajara. Jamais eu posso falar isso, porque eu tenho que entender o meu lugar de fala e tentar ajudar as lideranças que fazem parte desse processo. Porque a gente tem essa eleição, né? E a gente usa hoje a comunicação como ferramenta de luta para que a gente possa estar quebrando esses estereotipos, né? E tentando entender mais também esse processo, né? Esse processo cultural, esse processo histórico de luta entre 520 anos, né? Que os povos indígenas estão aí na frente tentando ocupar esse espaço que por muito tempo foi nos negado. E a mídia índia, ela tem fortalecido muito essas ações das organizações, né, e das lideranças. Na minha aldeia mesmo tem a Cíntia Guajajara, que é uma grande cantora, sabe, professora, sabe, que ensina os cantos, assim, e você ouvir a Cíntia Guajajara cantando, você parece que sente assim, uma coisa tão forte, porque ela tem uma voz que mexe com você,
sabe? Uma voz, uma potência, assim, que mostra essa resistência da mulher indígena também. E é muito bom falar, porque a gente vê hoje que a mulher indígena tem ocupado muitos espaços, e isso é muito bom, né? A mulher indígena ela tem ocupado muito espaço, como a gente tem aí também a Joênia Wapichana, nossa primeira deputada federal indígena que está aí, quando a gente teve Sônia Guajajara, a primeira indígena a compor uma chapa presidencial, da gente ter a Nara Baré, a primeira mulher a assumir a coordenação, né, da organização, que é a COIAB. A gente tem a Shirley Pancará, do mandato coletivo, também que foi eleita lá por São Paulo. Então, a gente sempre busca estar se fortalecendo também com essas pessoas, com essas lideranças femininas que trazem essa diferença para o movimento indígena. E para a gente, a cada dia que a gente está passando, a gente aprende mais. A gente estava começando ano passado, Grazi, uma série de oficinas nos territórios indígenas, né? A gente viajou muitos territórios indígenas capacitando jovens, né? A gente capacitou muitos jovens na área de comunicação. A gente estava dando oficina de comunicação, como tirar foto, como editar vídeo, como fazer um vídeo rápido ali, editar no celular, qual o texto ideal para a rede, qual o texto ideal para a TV, como que você deve estar ali, né, ajudando a sua comunidade de base para você se fortalecer enquanto comunicadores. E hoje a Mídia Índia ela tem uma coordenação ali de 10 pessoas, né, que estão ali diretamente direcionando. A gente fala que a gente não tem chefe, que a gente faz muito no coletivo, né? São 10 pessoas que estão dialogando, conversando ali, mas a gente tem mais de 100 colaboradores indígenas de povos diferentes, que são pessoas que a gente conseguiu capacitar, né, nas oficinas. A gente ia dar continuidade esse ano, mas aí veio a pandemia e a gente vai tentar começar agora, semana que vem, oficinas online, né, para a juventude indígena, porque a gente acredita muito que as nossas lideranças já fizeram muito pela gente. E agora a juventude está vindo aí com força, né? Vindo com muita força, e a gente quer ajudar eles nessa área de comunicação para que eles possam também estar usando a comunicação como ferramenta de luta e a gente só fortalecer mais ainda o movimento indígena e mostrar esse protagonismo indígena hoje para contar a nossa história como ela realmente deve ser contada. E eu vou aproveitar aqui a pergunta da nossa produtora, da Mari. E vou incrementar, nós temos ainda 15 minutos, e vou casar a pergunta dela com o que eu já iria perguntar para esses últimos 15 minutos. A Mari perguntou como é ser filho da Sônia Guajajara, ante a representatividade de fato que ela tem no Brasil. E eu agrego a essa pergunta também os mecanismos de divulgação, de luta, como vocês estão fazendo, porque tem algo que é o calo da sociedade branca capitalista brasileira, que é uma coisa chamada terra indígena, porque aí eu trato de dinheiro, eu trato de mexer com grandes latifundiários. E aí, caso com toda essa luta de Sônia e dos demais, também vamos frisar também todos os outros, porque como ele bem colocou, é uma coletividade. Mas me fale um pouquinho sobre isso. Então, gente, eu sou irmão da Sônia. Olha, pois é, eu falei, gente, eu tô confundida. Não. O povo pensa muito, a gente pensa que eu sou filho, porque eu pareço muito com o filho dela, né? A gente meio que é bem parecido, muita gente comenta. E aí, mas assim, mas é como se fosse minha mãe. Porque eu tá assim, onde eu tô hoje foi muito graças à Sônia, sabe? A Sônia não é apenas minha irmã, ela é minha professora diária, né? Porque ela me ensina muito, ela me incentiva muito a ler livros do movimento, que conta a história de luta, me ensina muito a ler sobre os direitos, sobre os processos políticos do movimento indígena, dos povos indígenas. Então, eu sempre tô lendo, sabe? Ela sempre me dá muitos livros para me ler. E tudo que eu vou fazer, eu sempre pergunto para ela se é isso, tá certo, se tá errado. E também eu converso muito, né, com a minha mãe, que é a minha segunda mãe praticamente, que foi que fez meu parto, que briga comigo, que me dá puxão de orelha, que me dá sermão, que é a Maria Santana, né? Maria Santana Guajajara. É a gente se fala, a guardiã protetora da floresta, né, que mora na aldeia Lagoa Quieta, mas que é uma professora diária também, que eu sempre estou ali conversando com ela por áudio, pelo WhatsApp, e ela sempre tem me ensinado muito, né? Agora mesmo, eu quero ver, daqui uns 10 dias, eu quero ir na aldeia, ficar um tempo com ela, porque ela pediu para eu fazer umas gravações com ela, e eu quero entender também muitas coisas aí que a gente tem para conversar, que ela me proporciona esse conhecimento, né? E eu creio que a cada conversa que eu tenho com ela, eu sempre aprendo um pouco mais, porque ela é uma professora que eu respeito e admiro muito, assim.
ela é a patriarcada, a matriarcada da nossa aldeia, assim, ela que tá ali, a gente sempre escuta ela, ela é sempre que dá, né, dá um direcionamento pra gente, a gente, quando tem alguma dúvida, a gente sempre pergunta a ela, e é uma mulher guerreira, forte, né, que já fez mais de 100 partos, é uma mulher que tem história uma história brilhante, e ela tem me ensinado muito ultimamente, a gente tem conversado muito, assim, e, nossa senhora, eu não tenho nem palavra para te falar o que essa mulher é na minha vida hoje. E a Sônia é essa professora minha diária, como eu falei, né? E a gente está ali ajudando ela, né? Dando esse suporte de assessoria de comunicação para o movimento, para a PIB, sempre está ajudando para dar essa visibilidade e mostrar um pouco mais dessa luta que ela faz. Que eu acho que é uma luta histórica, eu acho a Sônia, né? Não pelo fato de ser a minha irmã, mas uma mulher guerreira, corajosa, né? Que tem aí uma mulher que a gente fala que não tem medo, né, que sempre está aí para o que deve que enfrenta mesmo, que fala mesmo, que está aí lutando pelo direito não só do povo Guajajara, mas dos povos indígenas do Brasil. Ela tem feito muito esse trabalho de articulação, de contato, de mostrar essa luta, né, principalmente agora no combate da Covid-19. Ela não tem dormido, sabe? Ela tem lutado incansavelmente, articulação, ligando. Ela estava para a aldeia chegou hoje da aldeia, na verdade, ela foi lá, conversou com as lideranças, tem articulado muito com as lideranças, e isso é muito bom, porque a gente também aprende muito com ela a cada dia que passa, né? Então ela é um exemplo de mulher, mãe, conselheira, tudo, porque ela tem 3 filhos maravilhosos também, que estão sempre com ela, e ela sempre está ensinando todo mundo, todo dia ela sempre tem algo novo a nos ensinar, e a gente sempre tem ela como nossa exemplo muito, tanto ela como a Maria Santana. Se não é riqueza, eu não sei. Para mim, isso é riqueza. E já chegando nesses momentos finais, fala um pouquinho sobre a questão que é a grande questão, na verdade, né, maior de interesse do atual governo e de todo esse sistema latifundiário que traz. Me fala um pouquinho como é que tem sido a luta de vocês desde o início de 2019 com a posse do atual governo e com medidas tão graves que acabam com os protetores, realmente, os reais protetores do meio ambiente brasileiro. Então, Grazi, a gente sempre fala, até então a gente não teve nenhum governo que foi 100% assim, favorável aos povos indígenas. Mas esse governo que está aí hoje é o pior governo que a gente já teve na nossa história, assim. Porque desde que ele entrou, a gente teve perca de direito, perca de muitas coisas que o movimento, sabe, garantiu na Constituição, que com muita luta, muita gente foi perdida, muita gente morreu lutando para a gente conseguir nossos direitos, e esse governo chega e tira ali na base da canetada. Né? A gente teve, desde quando ele assumiu, no 3º mês que se assumiu, a gente teve mais de 10 terras indígenas invadidas, sabe? Porque ele mesmo incentiva o ódio, né, contra os povos indígenas. Ele sempre fala que não ia demarcar a terra indígena, ele nunca gostou de indígena. Então as pessoas também que têm esse ódio, né, criaram coragem e começaram mesmo a estar ali ameaçando, a estar invadindo os territórios, a estar queimando casas indígenas, a estar assassinando nossas lideranças. E isso tem sido muito presente com esse atual governo, porque ele incentiva o ódio. E as pessoas que não gostam de indígena vão, né, na dele, né, nesse ódio que ele prega hoje, né, falando mal dos povos indígenas. E a gente está tendo a nossa Amazônia, né, muito explorada, né? Os territórios indígenas estão explorados, principalmente agora nesse período de coronavírus, que a gente vê que a comunicação está toda voltada para a Covid-19, o aumento de invasores no território triplicou. São garimpeiros, são madeireiros, são caçadores, que estão ali a todo custo invadindo os territórios, sabe, acabando com o pouco verde que ainda predomina. E hoje tem muitos territórios que tem os guardiões, aqui a gente tem os guardiões, né, da floresta, que fazem esse trabalho de proteção territorial, arriscando sua própria vida. Nós tivemos guardiões que foram assassinados por madeireiro, né, lutando e protegendo seu território. A gente tem as guerreiras da floresta lá em Massaranduba também, que são mulheres que fazem esse trabalho de proteção territorial também. Então isso é muito forte nos territórios indígenas, porque a gente vê
que esse governo realmente está sendo um governo genocida para nós povos indígenas. Mas ele usa e abusa de qualquer forma para querer fantasiar, dizendo que é amigo do indígena, dizendo que está ajudando, dizendo que está fazendo várias coisas, mas na verdade não é. A gente sabe, a gente está acompanhando de perto, né? A gente tem participado de reuniões online também com o atual governo, tem sido uma coisa muito chata as reuniões, assim, porque ele se veste com o poder que ele tem e quer a todo momento estar ali, né, falando grosso, tá falando que tá certo, que é assim, que é assim. Eles não querem tentar ajudar a gente da forma como nós queremos, como deveria ser, na verdade. Né? E esse lançamento da PIB, esse plano vai vir para fortalecer mais ainda essa nossa luta de base. E a gente vai continuar aí, ocupando as redes, demarcando as telas, trazendo essa luta diária que os povos indígenas estão enfrentando, principalmente agora em período de coronavírus. E principalmente lembrar e a população, principalmente a população de estados, que tem um número significativo de tribos, de povos indígenas, lembrar que nós temos eleições esse ano e que nós devemos observar como nós estaremos representados, seja por meio dos vereadores na Câmara Municipal e também pelos prefeitos. Então, gente, por favor, sigam o Erisvan, sigam outros representantes do movimento, pessoas que falam para vocês, com que vocês possam entender o que é a realidade de cada um. A minha realidade como negra, a realidade do Erisvan e dos demais como indígenas. Isso também, e vemos agora que discurso mata. Nós estamos vendo palavras matarem. As ações agora, daquelas palavras ditas antes de 2018, elas estão sendo concretizadas. Eu estou demarcando terras, tirando o indígena do lugar dele porque ele incomoda. Cadê? Eu vou perder meu dinheiro, a minha fazenda, preciso expandir minha fazenda, plantar, colocar gado, cortar madeira e por aí vai. Então vocês incomodam. Então a gente precisa incomodar eles mais, né? Isso, isso. A gente sempre fala, né, que é o momento da gente se unir, né? Indígena, negro, quilombolas, movimento LGBT, a gente precisa mesmo estar ali unido, porque nós somos os mais atacados por esse governo fascista, machista, transfóbico, que está ali a todo momento atacando as minorias, né? E a gente fala que nós não somos nem minoria, nós somos minoria, mas a minoria forte, que está unida, que está se articulando e que nós vamos ter com certeza esperança em dias melhores para todos. Com a nossa força, né, a gente vai sempre dizer que o amor vai prevalecer e juntos a gente vai conseguir derrotar todo o ódio desse fascista aí que está querendo acabar com direitos. E é esse que a gente quer dar continuidade, que o amor prevaleça e que o ódio vá-se embora. Olha, eu tenho certeza que você deu uma luz. Na minha semana você já foi luz. E eu sei que você foi luz no início de semana de muitos. Muito obrigada, tá? Por ter aceitado o convite. Me coloco à disposição para tudo, para divulgar tudo. Nós somos uma família. Quando se fala em unidade de povo brasileiro, é essa a verdadeira identidade, a unidade. Então, tudo que você precisar, eu estou aqui, tá? Assim como todo mundo que caminha comigo, eu sei, as minhas amigas, os meus amigos, todos estão com você, tá? Nós somos certos de vocês. Nós temos que ajudar da melhor forma possível. Obrigada. Obrigado, Grazi. Seguimos na luta aí. Sempre. Seguimos na resistência. Obrigadão pelo espaço mesmo, viu? Tchau, tchau. Todo mundo que acompanhou a gente aqui. Cada semana que vem a live está disponível no canal do YouTube, Debate em Foco, tá? Que nós temos que atingir o máximo de pessoas possíveis. Boa noite, obrigado a todos e obrigado. Valeu, Grazi. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.